Olá, muito boa noite. Está começando mais um resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta sexta-feira, dia 9 de abril de 2021, estamos começando o nosso programa de número 721, que hoje tem entre os seus destaques a decisão importante dos professores que resolveram entrar em greve novamente, intensificar, dar continuidade, retomar a greve, né, iniciada lá em fevereiro contra a política criminosa de retornar às aulas adotada pelos governos supostamente científicos de João Dória e Bruno Covas, do PSDB, em São Paulo. Mas nós vamos destacar também aqui no nosso programa de hoje notícias sobre a evolução da Covid, que amanhã, infelizmente, vai ultrapassar a marca de 350 mil mortos oficiais no Brasil. Isso em números sabidamente notificados. Bom, nós vamos destacar aqui também a situação em torno, todo o debate em torno da formação da CPI, né? A CPI lá no Senado, a determinação que ontem nós comentamos aqui do Senado de levar adiante a instalação, de estabelecer uma instalação da CPI no Senado. Bom, vamos discutir também o problema da guerra do orçamento e destaque nas notícias internacionais 18 mil crianças e jovens na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Né? Bom, para comentar estas e outras notícias do dia de hoje, com a participação de vocês que nos acompanham, comigo aqui hoje na nossa bancada virtual, o companheiro Neuder Bastos, professor como eu, e um dos companheiros responsáveis pelo nosso trabalho partidário lá no Distrito Federal. Boa noite, companheiro Neuder. Boa noite, Antônio Carlos. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí. Legal. Então, nós vamos lá. Eu queria mandar justamente um salve aí, né, para o pessoal que está acompanhando aqui conosco, participando do programa. Quem estava assistindo antes aí, o nosso programa das 19 horas, e quem continua conosco aí na programação. Então, vou saudar aqui algumas pessoas, como a gente faz sempre, em nome deles, cumprimentar todos vocês aí que nos assistem ao vivo e também aqueles que nos acompanham depois na reapresentação. O Fernandes Silva, o Sou Eu, o Rob Silva, o Breck Belchior, o Wolfgang, a Silvia Mio, Carlos Santos, que já chegou aqui dando aquilo que foi um destaque. Eu vou até ler aqui o comentário do Carlos Santos, porque o tema que ele trata foi o destaque hoje, entupiu a imprensa capitalista, a imprensa golpista. Mas vai ter pouco destaque aqui no nosso programa, então eu vou começar lendo o comentário do Carlos Santos. Boa noite, camaradas. Profunda tristeza pela morte do príncipe Filipe. Aos 99 anos de idade, ainda era tão trabalhador e produtivo quanto foi por toda a vida. Um exemplo para os homens ricos do mundo. Tá aí o comentário bem apropriado do Carlos Santos. E se você quer ouvir falar mais sobre a morte do príncipe Filipe, você pode ou ir na Rede Globo ou esperar até o final do nosso programa. Se der tempo, nós vamos falar também desse tema, né, cuja importância de fato para o nosso canal aqui, no momento que morrem 4 mil pessoas por dia no Brasil, né, e tantas outras no mundo todo, quase nenhuma. Mas nós vamos falar porque tem importância para a gente entender a situação. Boa noite aí também para a companheira Clenilza, né, lá do ABC, que nos acompanha, o Rob Silva, o Mauro Sou e o Daniel Santana. Né, em nome deles, eu saúdo a todos vocês que já estão por aqui e eu peço aí que vocês compartilhem o link do nosso programa, do nosso canal, mandem aí para todo mundo que, só porque é sexta-feira, os bares continuam fechados na maioria da cidade, né? Se você quiser tomar uma, tem que tomar aqui assistindo o resumo do dia, porque se você for assistir os outros canais, é muita mentira,
você vai ter vontade de encher a cara e não adianta fugir da realidade. É preciso conhecê-la, né, para que a gente possa lutar para transformá-la. Bom, então vamos aí para a nossa pauta no dia de hoje. Eu começo destacando aí Ontem nós abordamos aqui a votação lá no STF, né, sobre o poder, né, concedido aos governadores e prefeitos, né, pelo Supremo. Quando a gente fala Supremo, cuidado com o papel que faz muito barulho aqui na nossa transmissão, Neuder. Que o Supremo concedeu aos Supremo, que é o poder supremo no Brasil, é um poder superior, uma divindade, uma ditadura, né, de que os governadores e os prefeitos possam determinar se as igrejas, né, se os templos podem funcionar ou não. Pois bem, hoje, essa figura que está aí, que a produção vai colocar a imagem para vocês, o presidente do STF, o Luiz Fux, né, ele jogou uma nova questão em torno do problema da pandemia. E antes de passar o tema, eu vou já apresentar para vocês a conclusão, né, que é uma conclusão que tem ficado muito comum no país. Se você for uma igreja ou um bar, você pode pegar coronavírus, segundo o STF e segundo muitos governos da direita. Mas se você for no ônibus lotado, no metrô, ou mesmo numa escola, você não corre nenhum risco de pegar Covid. Né? Então, abrir escola pode. Ônibus lotado, pode. Trabalhar em empresas que amontoam os trabalhadores, por exemplo, nos Correios, você pode. Isso não pega Covid. Agora, se você for na praia, for num bar tomar uma cachaçinha, ou se você quiser ir rezar, né, numa igreja, isso não pode, né, porque o Supremo, né, que não é aquele que está lá em cima, o Supremo são aqueles que estão lá no STF, lá em Brasília, em outro local sagrado, que é a sede do Palácio da Justiça. Eles decidiram nesse sentido. Então, hoje, analisando uma medida que procurava restringir o transporte coletivo lá durante a pandemia em Curitiba, né, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, ele negou restabelecer os efeitos de uma decisão que havia sido tomada pelo Tribunal de Contas do Paraná, que obrigou a prefeitura a reduzir a circulação do transporte público durante a nova escalada da pandemia. A medida do TCU era no sentido de limitar, inclusive tratando de temas como o problema da superlotação. Tem imagens aí para a gente, produção, do transporte coletivo. Vocês vejam, esse ambiente aí não tem perigo de pegar Covid. Porque ônibus lotado você pode andar até um em cima do outro. Segundo o Fux, segundo o Covas, o Ratinho Júnior, o Greca, que é o prefeito lá de Curitiba, segundo o Bolsonaro também, segundo todos, o Zema de Minas Gerais, não tem o menor perigo. Você não... Porque eu acho que eles chegaram à conclusão, e eles são do Supremo, por que a gente duvidaria, que Covid não gosta de andar de ônibus, Neuder. Eu acho que o Covid, além dele ser baladeiro, ele só gostar de circular à noite, por isso o pessoal proíbe, do pessoal sair à noite nos bares. O Covid, ele é meio playboy. Eu acho que o Covid ele deve ter sido uma coisa criada tipo pela família real inglesa, Quem sabe lá tem a ver alguma coisa aí com o príncipe Philip. Então ele não pega ônibus, ele não pega metrô lotado, ele não pega trem da CMTU em São Paulo, ou das linhas da CMTU no Rio de Janeiro e aí pelo país afora. Então o Fux falou que é frescura esse negócio de querer limitar o transporte coletivo. Não tem... Ontem o Fux foi um dos que votaram a favor de que os governos possam limitar, proibir mesmo, a abertura dos templos. Mas ele não quer nenhuma proibição contra as empresas de ônibus, a limitação do transporte coletivo, a limitação dos metrôs. Isso aí, nada disso é possível. Então fica aí, a gente pode ficar tranquilo, você que está nos acompanhando, se você acreditar no Supremo, se você acreditar no Dória, no Bolsonaro, no Ratinho Júnior, no Greca lá de Curitiba, você que é morador aí de Curitiba, pode ficar tranquilo. Covid você não pega no transporte coletivo.
você só pega se você estiver fazendo alguma coisa, né, que o Supremo diz que você não deve fazer, né, que pode ser, sei lá, rezar, ir no bar, ir na praia, etc. e tal. Isso pega a Covid. Andar de ônibus lotado, não. É a estupideza, mostra claramente que a política de todos esses senhores é um circo e que atende aí ao interesse de um reduzido grupo de empresários que não estão nem aí para a população, né? Deixa a população morrer e que se dane o restante. Bom, vamos lá, vamos em frente então na nossa pauta. Eu vou passar para a primeira da noite aqui do nosso programa, estreando hoje aí o companheiro Neuder no resumo do dia, ele que já participa do programa Análise Sindical todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, e hoje está com a gente aqui no resumo do dia. Então, o destaque, vou passar para o Neuder, para falar sobre a inflação, porque parece que é outra coisa que está fora de controle no país, né, Neuder? Vai lá, com você. Então, Antônio Carlos, o problema no país, né? Acho que várias coisas fugiram ao controle do governo, né? Tanto dos governos, do governo federal, tanto quanto dos governos estaduais, como você acabou de falar, dos governos ditos científicos, né? Então você vê a alta dos preços, né? Sim, as famílias pobres que estão aí indo aos mercados, veem como que sentem essa questão da inflação, que é uma questão, eu acho que para a classe trabalhadora, o corte é muito mais perto do osso do que da carne. Então a dor é muito maior, né? Porque o salário não dá para os 30 dias. Você vai lá, o salário dá para 10 dias. Ou nem isso, né? O salário, assim, os dias do mês ficam mais longos, né? E o salário ele fica muito curto, né? Para você ter uma ideia, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,93 em março, acima da taxa de 0,86 registrada em fevereiro. Com essa aceleração, o indicador acumulado em 12 meses estourou o teto da meta do governo para a inflação do ano. Então, assim, os índices de inflação só tendem a crescer. E olha só, o ano só está começando, né? Então, a gente está vendo aí o preço, né? O salário diminuindo, o salário dá mal para começar o mês e os preços esses só aumentando. É com você, Antônio Carlos. Ok, é isso aí. E a inflação, a inflação disparando, né, em função da alta dos combustíveis, principalmente, né? Todo mundo sente aí eu acho que tem aí a imagem aí do gráfico para a produção soltar para a gente, se tiver disponível pode mandar. E principalmente nos últimos 12 meses, a alta generalizada dos alimentos, né? Todo mundo sentiu na pele aí, cada vez mais difícil as compras lá no supermercado, e com isso a inflação acumulando aí mais de 6% em números oficiais, como o Neuder destacou aí, né? O que obviamente é a inflação que o trabalhador sente lá no bolso é ainda maior, né? A inflação que não aparece aí nas estatísticas, né? Mas que o trabalhador, aquele que ainda tem salário para ir fazer as compras, né? E no momento que a gente tem aí, segundo os dados que nós divulgamos aqui ao longo dessa semana, né? 117 milhões de brasileiros em situação de insuficiência alimentar. Insuficiência alimentar é um nome bonito para fome, né? É gente que está comendo menos, tem gente passando fome toda semana, tem gente passando fome alguns dias na semana, né? E a média de refeições, principalmente entre a população pobre, que o ideal seria ter pelo menos 3 refeições diárias, né? Já está abaixo de 2 na média, né? E tem muita gente aí fazendo uma refeição por dia, e olhe lá, né? Sem ter condições para essa situação. Bom, mas no meio da crise, nós destacamos aqui ao longo dessa semana, tem gente lucrando, né? Lucrando aí com a situação, com a verdadeira política de liquidação, né? De entrega da economia nacional que o governo Bolsonaro leva adiante. Bom, ontem nós falamos aí do leilão dos aeroportos, né? Falamos já desde quarta-feira, a gente comentou esse tema aqui no programa junto com o companheiro Caio. E, bom, hoje
se encerrou aí a rodada de leilões da semana. Leilão é um nome bonito para entrega, né? É como se fosse um saldão. O governo resolveu fazer aí uma super mega liquidação. E eu vou dizer para você, Neuder, você não sabia, e os meus amigos que estão nos acompanhando aqui não sabiam, mas você hoje podia ter participado de um leilão, né? Porque vou te contar o que aconteceu, né? E você perdeu a oportunidade, todos nós perdemos. Eu vou dar um exemplo, né? As áreas do Porto de Itaqui e do Porto de Pelotas, né, lá no Rio Grande do Sul, eles tinham o preço mínimo, né, o valor mínimo que podia ser ofertado era de R$ 1. É isso mesmo. O governo ofereceu a área desses portos, né, para ser leiloada por R$ 1. Né? E aí, o que aconteceu? O governo conseguiu um ágio. Né? Eu acho que tem imagem aí, produção. Se estiver nos ouvindo e estiver liberado, solta para a gente a imagem aí dos portos. Nós estamos com um probleminha nas imagens, mas pode liberar se estiver disponível. E ele conseguiu um ágio. É um número tão grande que eu vou precisar olhar aqui, consultar as minhas anotações, né, para a gente poder falar. Porque imagina você oferecer uma coisa por R$ 1 e aí essa coisa foi vendida por 59, não 59 reais. Também não foi por 59 mil reais. Foi por 59 milhões. Né? Tá aí a imagem, é essa mesmo, pode soltar a produção. A imagem do Porto de Itaqui, que o governo ofereceu por R$ 1. É isso. Você que está nos ouvindo aí, está nos assistindo, né? A gente podia ter feito um consórcio aqui, eu, o Neuder, tá certo? Você que está aí nos acompanhando, o Bruno do Espírito Santo, o Jesus, que acabou de mandar aqui a sua contribuição super no chat, Jesus era humano, ele também podia, com a contribuição que ele deu para a Causa Operária TV agora, ele podia ter entrado no leilão e ter disputado a compra aí do Porto de Itaqui, né, da concessão dos serviços. Logicamente que ele não ia ganhar, né, porque é um negócio viciado. Eles apresentaram uma oferta mínima, mas o valor pago foi de 59 milhões, que é para o governo anunciar que está fazendo uma grande vantagem. Né? Imagine aí que o Neuder quisesse leiloar lá o carro dele, né? A gente já fez esse exemplo, eu vou repetir porque ele oferecesse o carro dele por R$ 100, né? Anunciasse no jornal que ele ia fazer um leilão que o valor mínimo era R$ 100. Bom, aí ia aparecer cara de tudo e finalmente ele vendesse o carro por R$ 1.000. Ele fala: nossa, como eu sou esperto, vendi o meu carro por 10 vezes mais o preço do que eu anunciei, né? Só que o carro dele valesse aí 20 mil. Quer dizer, então ele foi feito de otário, quer dizer, ou se fez de otário, porque no caso do carro dele, o prejuízo seria do Neuder. Mas nesse caso aqui, o prejuízo é do povo brasileiro. O governo Bolsonaro está entregando o patrimônio nacional, né, a preço de banana. Literalmente, nem banana você compra mais por R$ 1. Né? Não dá para comprar em nenhum lugar do Brasil, você vai conseguir comprar uma dúzia de banana por R$ 1. Mas o governo ofereceu, né, o Porto de Itaqui e outros aí por R$ 1 e conseguiu um ágio de 5.900.000%. É uma coisa, é um ágio, nunca na história da humanidade, provavelmente, uma venda terá sido assim tão bem sucedida, né, de alguém pedir tão pouco e conseguir uma oferta tão generosa. Né? Mas, na realidade, não tem generosidade nenhuma. Né? É, obviamente, a política de entrega do governo, uma política safada, sem vergonha. Né? E o Mauro Sou dizendo o seguinte, que ao invés de ter colocado em leilão, podia ter colocado na forma de superchat. Exatamente. Porque se o governo se ele tivesse dado para a gente vender aqui no resumo do dia, falar agora eu tenho aqui um porto, né, e oferecesse o pessoal, com certeza também a gente conseguiria um ágio. Tá certo que o pessoal que frequenta aqui não é nenhum milionário, né, não vive de trambique, não rouba do povo, mas com certeza, eu tenho certeza que ia aparecer muita gente aqui no Superchat, né, vocês que estão nos assistindo, para oferecer mais de R$ 1, né, para poder explorar todo esse porto aí. Né? E o Daniel Santos está falando que
o quilo da banana, perto de onde ele mora, está R$ 3,50, R$ 4. Olha que está barato. Porque não dava para comprar nem 1 quilo de banana, né? E foi por esse valor que o governo ofereceu a exploração de 2 portos aí por 30 anos. Quer dizer, é um governo, é uma mãe. Né? Uma mãe, obviamente, para aqueles que querem assaltar aí e viver da exploração do povo brasileiro. Bom, vamos em frente, né? Porque a gente tem que fazer uma certa pilhéria, né? Tem que zombar um pouco, porque o sofrimento é muito grande ver o país ser roubado dessa maneira e no momento em que a situação só se agrava. Né? A situação se agrava, mas parece que em São Paulo, segundo as notícias e segundo o pronunciamento do governo, parece que a situação melhorou drasticamente. Né? O Neuder vai comentar com vocês aí a notícia, né? Tem a ver aí com a decisão, já está na nossa tela aí o governador de São Paulo e o prefeito, né? E eles anunciaram hoje que a coisa não está tão ruim assim. Então eles vão retroceder da fase emergencial para a fase vermelha. Como é que é isso, Neuder? Conta aí para gente. Assim, a ordem é abrir, né? Deixar que alguns comércios pequenos funcionem, né? Assim, eu acho que assim, a principal coisa aqui a gente tem que criticar essa política do lockdown aí, que é uma política que o aumento de mortes no lockdown, né, como você falou no início, né, que é um vírus, né, é um vírus noturno, porque é um vírus que também na noite ele só procura baile funk, os bares da periferia, né, porque lá a polícia também atua com muito mais força, né, com muita mais arbitrariedade lá, porque acaba que tudo é motivo, né, para pressionar e para reprimir mais a população pobre do país, que é a população que está morrendo e a população também que sofre mais com isso. E a questão dos pequenos comércios, a gente tem que ver, porque o lockdown ele não melhorou nada e ele piorou a vida das pessoas, em certo sentido. Porque imagina só, o lockdown, ele no primeiro momento, ele é uma questão arbitrária e demagógica. Arbitrária por quê? Porque os pequenos comércios são os mais que sofrem na periferia. Então, imagina lá o cara que tem o seu pequeno comércio lá, tem um salão de beleza, uma manicure, o cara que tem uma frutaria, que tem um mercadinho, e está fechado sem nenhum tipo de ajuda do Estado. Né? E o Estado agora está fazendo uma demagogia, falando que vai deixar que esses pequenos comércios reabram, né? E que, na verdade, o que deveria funcionar era o seguinte, é que o Estado ele subsidiasse esses pequenos comércios, né? Se você quer um comércio, se você quer um comércio fechado por 3 dias, uma atitude extremamente emergencial, faz algum sentido, mas deixar esses comércios fechados por muito tempo, sem nenhuma ajuda do Estado, é levar esse pequeno comerciante, que é um trabalhador, né? Ele não é um empresário. Isso aqui a gente não pode usar aquela mentalidade de motorista de Uber, né? Que pensa que não é motorista, é empresário. Então, a gente vê que quem sofre mais com isso são os pequenos comércios. E, por outro lado, é demagógico porque a política do lockdown, por si só, não faz efeito nenhum. Agora, numa cidade, né? Comparando, porque não é em São Paulo, o problema é no país todo. Eu moro numa cidade satélite, no subúrbio de Brasília, né? Na periferia de Brasília, na cidade onde também está passando também para a questão do lockdown, que o governador lá também impôs a política do lockdown, onde os pequenos comércios são os mais que sofrem. E para você ver que antes da Covid-19, o Hospital de Planaltina não tinha UTI. Pergunto a vocês, foi feita alguma UTI lá em Planaltina? Não foi feita. Né? Para você ter uma ideia, um pouco antes da questão do coronavírus, né? Do fechamento das escolas, toda essa questão que aconteceu no nosso país, teve um trabalhador lá que ele faleceu porque não tinha combustível na ambulância, porque ele precisava de uma UTI, como lá no hospital não tem UTI, ele ia para um hospital que tivesse UTI, acabou morrendo. Então, assim, nada é feito pela população. Não foi feito a burguesia, né? Ela não investiu, o governo federal e os governos estaduais, ditos científicos, não investiram um centavo na infraestrutura brasileira para aumentar, né, os hospitais, né, para aumentar a questão
de um acesso melhor à saúde às pessoas. Isso não foi feito. E aqui a gente está vendo em São Paulo também, que é uma política nacional, onde essa política de lockdown, quem vai sofrer mais e quem está sofrendo mais é o povo, né? E o povo sem dinheiro, os comércios fechando, as pessoas não têm maneira de manter os seus comércios, e com isso a situação só vai se agravando. É com você, Antônio Carlos. Ok. Bom, como o Neuder destacou aí, o governo anunciou uma relativa civilização, como chamado pela imprensa. Né? São Paulo estava na fase emergencial e agora retorna para a fase vermelha. Né? O estado inteiro está pintado de vermelho, por quê? Nós temos aí mais de 90% de lotação das UTIs, mas mesmo assim, o governo, né, nesse mapa de São Paulo pintado de vermelho, resolveu permitir a abertura de alguns comércios, né, como é o caso, vai permitir o retorno do futebol, né, já na próxima semana, né, a reabertura de lojas de materiais de construção e a possibilidade de clientes retirarem produtos em bares e restaurantes, como já estava, isso aí já estava previsto. Né? Bom, e o grande anúncio da próxima semana é a reabertura das escolas. É isso mesmo, escola. Porque, como a gente disse no programa, a gente vê aí que, segundo Dória, segundo o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, não tem perigo de pegar Covid na escola. Se você quer se esconder da Covid, né, segundo o Covas, basta você se matricular em alguma escola. Né? Por exemplo, você pode, se você quer sair de casa, por exemplo, mas não pode ir para um bar, não pode ir para lugar nenhum, você vai lá na escola pública, se matricula. Segundo Dória, não tem nenhum perigo. Tá certo? Logicamente, se você acreditar nisso, você é um otário, né? Mas é essa política que nós estamos vendo. Bom, diante dessa situação, o governo municipal marcou aí a reabertura das escolas para o dia 12, do governo estadual, e o governo municipal de São Paulo a partir do dia... Desculpe, o contrário. O governo municipal da capital, Bruno Covas, dia 12, e o governo estadual do Dória para dia 14, também na próxima semana. Bom, aí o que aconteceu hoje? Desde o começo, os professores, os trabalhadores da educação, vêm se mobilizando contra essa ofensiva. Né? Já em 8 de fevereiro, quando foi anunciada a retomada das aulas lá no começo, os professores do Estado decidiram entrar em greve. Né? Bom, houve, naquele momento, a direção do sindicato da capital vacilou, mas houve uma pressão grande dos trabalhadores da educação, e logo no dia 10, também os professores da capital decretaram greve, mesmo sem ter assembleia. Porque o que aconteceu? Houve uma pressão tão grande dos professores que o sindicato foi forçado, né, a aderir à mobilização com alguns sindicatos, no caso do Sindicep, que é o Sindicato dos Servidores do Município, apoiando a greve, mas a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, dos Profissionais da Educação, o SINPEM, não se manifestando. Bom, aí houve o anúncio agora do retorno às aulas, dia 12, e o sindicato, finalmente, a gente poderia pensar, né, se iludir, a direção do sindicato precisa deixar o microfone desligado, que está dando um eco, e só abrir na hora de falar. A direção do sindicato resolveu convocar para hoje uma assembleia virtual. Já vamos falar desse problema. Bom, antes, só para esclarecer a nossa distinta audiência, o Sindicato de São Paulo ele é comandado por um ex-vereador que se elegeu na chapa do João Dória, né, que foi vereador eleito aí apoiando o Dória, é isso mesmo. Vocês vão ver a imagem que a produção separou para a gente, né, inclusive de um material de campanha do vereador Cláudio Fonseca, né, que foi candidato na chapa do Dória. Está ele aí, ó, alegre, sorridente, né, nas eleições de 2016, quando o Dória foi candidato a prefeito de São Paulo, né, o presidente do sindicato. E ele é presidente do sindicato, vamos deixar claro, porque não tem nem eleição no sindicato. No ano passado, eles fizeram a eleição na pandemia com votação eletrônica. Só que os professores não conseguiam entrar para votar.
só votava quem conseguia o link que a diretoria do sindicato, que era uma das chapas, mandava. Né? Então, eleição, teve chapa que não conseguiu se inscrever, foi um fuzuê. Né? Ele não conseguiu se reeleger vereador, depois de ter apoiado o Dória. Né? Tá claro por quê, né? Quem ia votar num cara que apoiou aí a gestão do Dória, que atacou duramente não só os professores, como todos os educadores. Mas ele continuou colado aí, né? Tem imagem dele aí com o prefeito, o atual prefeito, o Bruno Covas, que substituiu o Dória e foi a padrinha. Tá aí, ó. Tá ele aí, todo alegre e sorridente ao lado do prefeito, né? Porque o Cláudio Fonseca, ele é um amigo, né, dos inimigos dos professores. Né? Tem aquele ditado na escola, para você explicar, em matemática, para explicar número negativo e positivo, a gente explica o seguinte: amigo do meu inimigo é meu inimigo, né? Porque mais com menos, na multiplicação dá menos. Amigo do meu inimigo é meu inimigo, dá menos. Então é o caso aí. O cara que é amigo do meu inimigo, logicamente não pode ser meu amigo, né? Tá apoiando aí a política daqueles que nos oprimem, né? Bom, e hoje ele chamou uma assembleia. Veja só, o sindicato, para você que está nos acompanhando, você, Neuda, que é professor em Brasília, que vê aí a direção sindical fazer barbaridade, essa barbaridade aqui é o seguinte: eles chamaram uma assembleia de uma categoria que tem 50 mil professores, mas na plataforma que eles disponibilizaram só cabia 400 professores. Tá certo? Quer dizer, pelo menos 400 que conseguiam ficar lá participando. O pessoal podia entrar, mas não conseguia nem mandar mensagem, nem falar oi, tchau, nada. Não é que nem aqui o chat democrático do resumo do dia, que o cara pode entrar, dar opinião, pode criticar, né? Pode mandar superchat, contribuir aqui com o programa, né? Pode se tornar membro do nosso... Não, lá nessa plataforma disponibilizada aí pelo Cláudio Fonseca, o trabalhador não podia nada. Era uma assembleia, mas não era uma assembleia de fato. Mas preste atenção nessa informação. Segundo o próprio sindicato, tinha tanta gente, chegou a ter 7 mil professores que tentaram entrar, entravam, caíam. 7 mil! Mostrando aí a bronca, a revolta da categoria. Não é a primeira vez. Na primeira live organizada lá por todos os sindicatos do município, que acabou forçando a realização da greve, entraram 5 mil trabalhadores da educação, né, e outros servidores. Dessa vez foram 7 mil. Né? Bom, e aí o Cláudio, que não deixou ninguém falar, né, só ele, foi um monólogo. Teve professores que falaram, mas isso aqui não é uma assembleia, é um monólogo. Né? Chamaram a gente para ficar vendo aqui o ex-vereador Cláudio discursar, não estamos interessados nisso. Os professores queriam discutir a luta da categoria, a mobilização. Bom, ele enrolou, mas finalmente aí colocou em votação. E tamanha era a presença e a revolta dos professores que 85% votaram a favor, que aí abriram lá para o pessoal poder votar. Né? E 85% dos professores votaram a favor de ir à greve, ir à luta. Né? Mostrando aí a revolta, a bronca dos professores contra a volta às aulas. Né? Então, vocês estão vendo aí a faixa, uma mobilização, porque, obviamente, o que está no sentimento dos professores nesse momento são a dezena, a centena de colegas mortos, né, durante a reabertura das aulas no mês de fevereiro. Foram mais de 100 professores, funcionários, diretores de escola, supervisores de ensino, alunos, sem contar os familiares dessa gente que se contaminou. Para o Dória e para o Covas, isso não tem importância nenhuma. Né? Eles fingem que eles são diferentes do Bolsonaro, mas é só para fazer propaganda da campanha eleitoral. É tudo farinha do mesmo saco. Eles estão preocupados única e exclusivamente, né, com o interesse dos donos das escolas particulares, que querem ganhar dinheiro, né, que querem faturar, estão pouco se linchando se vai morrer ou não vai morrer ninguém. E com São Paulo, né, já morreram, só nas últimas semanas, morreram mais de 500 pessoas. Não é que morreram 500 pessoas no total. Morreram mais de 500 pessoas, 530 pessoas que não conseguiram uma vaga no leito da UTI.
que o pessoal não conseguiu nem morrer sendo atendido. Em São Paulo, né, o estado mais rico do país, e esses criminosos, genocidas, que ficam fingindo que eles são científicos. Então, em primeiro lugar, eu queria parabenizar os colegas trabalhadores da educação da rede municipal de São Paulo, né? Dizer que nós temos que exigir na próxima semana aí, não só a convocação de assembleia de verdade, né, com a presença dos professores. A assembleia até pode ser híbrida, garantindo que aquele professor que não possa comparecer, que tem problemas de comorbidade, que não se sente à vontade, ele possa participar online. Mas tem que ter assembleia de verdade para impedir esse tipo de manipulação. O trabalhador não quer esse negócio de monólogo de sindicalista pelego, que está com o burro na sombra, que não quer lutar, que é covarde, né? General que não quer comandar o exército na guerra tem que se aposentar, no mínimo, né? Ou então tem que ser fuzilado porque está desertando da luta, né? Sindicalista que não quer comandar a luta, não tem porquê. Entrega, passa o chapéu, né? Tá pensando que ser sindicalista é só assinar talão de cheque? É só fazer discurso? Né? É só falar em reunião comemorativa? Ficar apertando a mão de governador, de secretário? Né? Ser sindicato é para lutar, é para liderar a luta dos professores, dos trabalhadores, seja de que categoria for. Então, se o governo está mandando o professor voltar para a escola, o papel do sindicalista é organizar a luta e mobilizar. Porque, veja só, aí tem um cara que fala, mas a gente não pode fazer assembleia, não pode fazer ato, porque senão isso provoca aglomeração. Bom, e trabalhar na escola, não? E pegar o ônibus para ir para a escola? E pegar o metrô? Quer dizer, essa turma, eles são da mesma laia do pessoal do STF, que fala que se você fizer assembleia, você pega Covid. Mas se você pegar ônibus, não. É política, conversa para boi dormir. Todo mundo sabe que um dos ambientes mais insalubres que existe no país são as escolas. Né? Tem mostrando que tem escola que não tem nem banheiro suficiente. As escolas de São Paulo não têm funcionário suficiente. O governador distribuiu álcool gel vencido. Não tem vaga nas UTIs, não tem testes. Né? O governo de São Paulo, só para terminar esse ponto, essa semana fez uma molecagem e colocou aí os professores para fazerem teste, anunciou que ia ter teste para todo mundo, aí em algumas escolas, em alguns centros escolares, unidades escolares, nos céus. Né? O pessoal se aglomerou, fez fila, e sabe para que era o teste? O teste era um teste vagabundo, que não mostra se a pessoa está com Covid, só mostra se a pessoa ela já tem um anticorpos. É aquele teste mais barato, mais vagabundo, que é para o governo falar o seguinte: pode ficar tranquilo, professor. Você já está imunizado. Você já tem anticorpos. Não precisa nem de vacina. Política criminosa, canalha, de um governo que, na capital, a única medida que ele está tomando, né, diante da Covid é mandar abrir covas. Essa semana, fazendo jus ao seu nome, o prefeito Bruno Covas criou uma comissão para abrir 600 covas a mais por dia. E ordenou também a reciclagem. Eles estão reaproveitando catacumbas que já foram usadas, que estão há muito tempo lá paradas, estão mandando tirar lá os restos mortais do pessoal, que está lá largado, logicamente de gente pobre, que eles não vão mandar fazer isso com gente rica. Né? Que o pessoal fala que é tudo igual depois que morre. Não, nem depois que morre é igual. Né? Então eles vão tirar os pobres das catacumbas, né? E vão jogar gente lá. Né? Porque a preocupação, teve um secretário, um funcionário, um alto funcionário do governo que disse o seguinte: a preocupação deles, a única preocupação deles, é que aconteça em São Paulo o que aconteceu em Manaus, onde as pessoas foram enterradas em valas coletivas. São os criminosos. Essa é a única preocupação deles. Eles querem disfarçar a situação, mas querem empurrar os trabalhadores, as crianças e os jovens para dentro da escola. Então, as ruas, é preciso ocupar a Paulista, é preciso marcar um grande ato para cercar a prefeitura e exigir que o prefeito recue para cercar a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. A POSP também tem que chamar a Assembleia, tem que ser greve de verdade, greve total. Né? E os sindicalistas que não quiserem participar da luta, entrega o boné, dá o lugar para outro, entrega para a categoria. Deixe que a categoria organize, né, a sua própria luta,
porque para lutar não precisa de pelego, pelo contrário, pelego só atrapalha, né, como se viu hoje na Assembleia Fajuta realizada pelo Cláudio. Mas parabéns aos professores e funcionários das escolas municipais, e vamos à luta, formar comando de greves em todas as regiões, né, e eu vou discutir com a produção para na próxima semana a gente voltar aqui o programa Comando de Greve, porque tem greve de novo, né? A greve na realidade não parou, mas o governo decretou um recesso, né, e a greve estava aí premida pelo recesso. E vai voltar aqui, porque esse canal é o canal da luta dos trabalhadores. Bom, só antes da gente seguir com a nossa pauta, agradecer aqui o superchat, uma companheira também, professora, né, ela que é aposentada, mas que segue firme aí na luta, a companheira Maria Ângela Abducci, muito obrigado aí pela contribuição, pelo carinhoso superchat, aí pela figurinha simpática que ela nos mandou, e pedindo a você que faça a mesma coisa, né? Siga o bom exemplo aí da Maria Ângela Abducci, do Jesus Era um Humano, e contribua conosco. Mande aqui o seu superchat, a sua figurinha, pode mandar a sua mensagem também, junto com a sua contribuição, para a gente ler aqui e divulgar. Vamos lá. Vamos em frente. Agora, na nossa pauta com o companheiro Neuder, teve um ministro que falou um tempos atrás que era o caso de aproveitar a pandemia para fazer tudo que era bandalheira, né, passar a boiada. E vamos ver agora o que está acontecendo lá na Amazônia que tem a ver com isso, Neuder. É com você. Então, Antônio Carlos, o problema da Amazônia, né, o alerta de desmatamento, ele está no vermelho agora. Em março, os maiores já registrados para o mês desde o começo da série histórica, né? Segundo os dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, INPE, né? Desculpa, foram 367 quilômetros quadrados no mês passado que foram desmatados. Isso é uma política criminosa. E como você falou, né? Esse é um ministro do meio ambiente que não gosta do meio ambiente. Ele tem pavor do meio ambiente. Ele quer destruir o meio ambiente, né? As instituições de proteção ambientais internacionais denunciam o governo Bolsonaro como o governo que mais provocou queimadas, ou pelo menos no seu governo é o governo que você tem mais queimadas, né? E esse governo também é na questão seguinte: as pessoas que querem proteger o meio ambiente, como alguns ambientalistas, né, no norte do país, que foram presos, né, acusados de colocar em fogo. Eles trabalhavam para combater incêndios, né, e foram presos, né, para justamente estar combatendo o incêndio, dizendo, né, a justiça aqui no Brasil, ela inverteu as coisas e prendeu esses ambientalistas. Então, a gente tem aí toda uma política que favorece os asseclas, né, do governo Bolsonaro, das pessoas que apoiaram o governo Bolsonaro, que são os latifundiários, né, que são os homens do agronegócio, que são as pessoas que têm muita influência no governo Bolsonaro, e a política do governo de meio ambiente é uma política que vai ao encontro desses interesses. Então, você tem, dentro aí de uma questão histórica no Brasil, as maiores queimadas, né, na Amazônia, e os nossos biomas são os que mais correm perigos hoje. Então, o desmatamento ele é intenso e frenético, em busca de aumentar os lucros dos já gordos e ricos, né, que são os donos, os latifundiários e os donos, né, os donos do agronegócio no país, que o agronegócio é o tipo de negócio assim, que ele é bom só para aquele fazendeiro, né? Porque a quantidade de empregos é muito pequena e a concentração de renda, né, na mão dessas pessoas é muito, muito grande. Então, você não tem divisão de renda, você só tem desmatamento, né? Você só tem uma precarização do trabalho no campo, você também, com essa política de queimadas também, o que se intensifica no país também é a perseguição aos movimentos de trabalhadores do campo, né? Os assassinatos vêm se intensificando, a perseguição aos dirigentes, às pessoas que são líderes desse movimento,
vem se intensificando cada vez mais, tudo para aumentar o lucro do agronegócio. Esse desmatamento que está por trás do desmatamento, dessas questões históricas de incêndio, né, na Amazônia, tem tudo a ver com a questão do aumento de lucro dos grandes proprietários de terra, dos latifundiários desse país, que foram as pessoas que elegeram o Bolsonaro. Foram as pessoas que saíram de verde e amarelo aí nas ruas, fazendo campanha para derrubar o governo dos trabalhadores, para derrubar a Dilma, para prender o Lula, e justamente, né, para intensificar o desmatamento e aumentar os seus lucros. É isso, Antônio Carlos.
Curitiba, Goiânia, são capitais que não conseguem vacinar as pessoas porque não tem vacina. Justamente a produção acabou, o governo não se preocupou em comprar ou desenvolver uma tecnologia aqui, desenvolver para que a gente pudesse desenvolver a nossa própria vacina, que poderíamos ter essa condição de desenvolver nossa própria vacina, e as pessoas estão morrendo. Simplesmente isso. As pessoas estão sem vacina, né? Em Brasília, por exemplo, a vacina foi paralisada porque as doses não chegaram. Outros estados também, como o Amazonas, como Curitiba, Goiânia, essas vacinas não estão aí e a população está morrendo. Justamente isso. Não conseguem, não tem. Acabou. Então, isso denuncia o descaso que o governo, tanto os governos ditos científicos, tanto quanto o governo Bolsonaro, tem em relação à população. Um descaso total, não fizeram nada, nem a demagogia anterior que eles faziam em relação à população antes da pandemia, eles conseguem fazer agora. É com você, Antônio Carlos. Ok. Bom, rapidamente aqui, só para destacar, essa semana, nós vimos aí na semana anterior a aprovação do orçamento para o ano de 2021, e agora o chefe da economia brasileira, né, o Paulo Guedes, está aí numa guerra, numa pseudo-guerra, né, com setores parlamentares que estão procurando reforçar, e estão numa guerra para manter as emendas parlamentares aprovadas no Congresso, né? E o Guedes atacou duramente essa iniciativa. O orçamento aí, ele foi aprovado às pressas e tem uma guerra, né, dos setores aí, comandados pelo Paulo Guedes, porque o que foi apresentado é o seguinte, que o orçamento feito às pressas tem mais previsão de gastos do que as receitas possíveis, né? E aí há uma guerra desses setores comandados pelo Guedes e pelos capitalistas para enxugar ainda mais os gastos. É bom lembrar que o orçamento já foi feito com corte de gastos na saúde, na educação, na previdência, em todos os serviços públicos, né? Só não cortaram dos militares, que foi, inclusive, o único setor que tem previsão de reajuste salarial agora no ano de 2021, em plena pandemia, quando o salário de todo mundo está congelado. Bom, e aí o Guedes aproveitou para disparar dizendo que essas pressões para elevarem os gastos é a pressão dos fura-tetos, foi o termo que ele utilizou, né? Porque é a defesa do sagrado teto do orçamento, né? Tem que deixar a população morrer, tem que deixar a população com fome, tem que deixar a população sem saúde, sem educação, tirar da aposentadoria dos idosos, mas tem que respeitar o teto. Obviamente que essa política só não vale, né, para os banqueiros, para os grandes capitalistas, beneficiários da política do governo. Só para a gente se dar conta, né, no ano passado, por exemplo, mais de um terço de tudo que foi arrecadado em impostos foi parar nos cofres dos banqueiros. Mais de R$ 1 trilhão, né, foram depositados no altar, no verdadeiro altar, porque mais deuses. Os ministros do STF, eles pensam que eles são deuses, né? Eles têm o nome de poder supremo. Mas quem manda de fato no país são os banqueiros, né, que levaram aí mais de 1 trilhão do orçamento, né? A previsão esse ano é que eles levem aí uma parcela semelhante, e para a gente é bom lembrar que só com o aumento da taxa de juros de 2 para 2,75% da taxa Selic, né, realizada no mês passado, os banqueiros já levaram a mais de propina, assim como um plus, uma gorjeta, mais 70 bilhões do orçamento, né? Enquanto a previsão de gastos, com todo o auxílio emergencial, para 44 milhões de pessoas, né? 46 milhões de pessoas, é de 44 bilhões, é o gasto estimado do governo, né? Com os banqueiros, eles já têm previsões de gastos esse ano superior a 1 trilhão e 100 bilhões. É o Bolsa Banqueiro.
o maior auxílio emergencial, né, de toda a humanidade. Né? Não é emergencial porque dura para sempre. Pelo menos vem durando assim há anos, né? Entra governo e sai governo, e a política de favorecimento dos bancos é sempre a mesma. Bom, vamos lá, que está chegando a nossa reta final, e a gente não pode deixar de dar essa notícia que é muito importante, né, que são os dados da pandemia no dia de hoje, que eu vou passar para o companheiro Neuder mostrar para vocês. Vai lá. Olá, Tony. Parece que a gente não vê nós não conseguimos ver uma luz no final do túnel, né? Um problema da pandemia. As questões das mortes, elas só aumentam. Acabei de comentar, não tem vacina, né? Não tem UTI, né? Para vocês terem uma ideia, no hospital da cidade onde eu moro, aqui em Brasília, as pessoas estão pedindo para que as pessoas levem lençol para os hospitais. Gente, olha só, não é porque tá faltando lá o esparadrapo, soro, uma vacina. Não, não tem lençol nos hospitais. Essa é a realidade dos hospitais brasileiros. Então, dentro dessa realidade, né, os dados eles só aumentam e denunciam a realidade da precariedade do sistema de saúde brasileiro. Que, com a queda da Dilma, né, com o golpe de Estado de 2016, quando o Temer assume, uma das primeiras políticas do Temer foi a PEC da morte. Não sei se os ouvintes aqui se lembram. A PEC da morte foi uma PEC implementada que durante 20 anos, né, não poderia ter investimento em infraestrutura no Brasil. Ou seja, o que era ruim ficou pior. E agora com a questão da pandemia, a gente pode perceber isso, né? As pessoas estão morrendo. Então, assim, nos últimos 7 dias, já morreram, em média, 2.938 pessoas em decorrência da Covid-19 no país. São 79 dias consecutivos que o índice fica acima de 1.000, né? Já é considerado o pior de toda a pandemia no país. Isso confirma pela variação na medida dos 14 dias atrás, né, até hoje. 15% indicado na curva de óbitos e segue em ascensão, segue em alta. Né? Em um intervalo de 24 horas, foram registradas 3.647 mortes por Covid-19. Isso é uma política genocida. Vou repetir o número aqui, ó. E esses números, né, que a gente está dando aqui, podem ser números e são, com certeza, números menores, né? Porque a situação era muito pior. E o governo, né, tanto os governos científicos estaduais aí, tanto o governo federal, tentam, de qualquer forma, esconder os dados. Então, vou repetir aqui de novo: 3.647 mortes por Covid-19. O Brasil se aproxima, assim, pessoal, de 350 mil óbitos pela doença. Né? Totalizando 348.934 pessoas mortas pela Covid. Em um ano, o governo não fez nada para mudar a situação. E a maioria dessas pessoas que estão morrendo são pessoas da classe trabalhadora, são pobres. É como o Antônio Carlos falou anteriormente, são as pessoas que lotam os ônibus, são as pessoas que estão na periferia, são as pessoas que já morriam antes dessa situação nos hospitais, né? E agora isso se intensifica. Só para dar uma ideia aqui para vocês do quanto é grave a situação hoje no país, na Segunda Guerra Mundial, né, quando o governo imperialista, o governo norte-americano, quis dar um fim na Guerra do Japão, ele jogou a bomba de Hiroshima. Essa bomba, quando caiu no chão, ela matou mais ou menos 140 mil pessoas. Depois, não se deu por contente, o governo dos Estados Unidos foram lá e depois de 2 dias jogaram uma bomba, né, em Nagasaki, que matou 74 mil pessoas. Gente, olhem só. É como se tivesse jogado uma bomba atômica no país. A quantidade de pessoas que morreram até agora no país, tá? É uma quantidade maior,
superior do que a bomba atômica jogada em Hiroshima e Nagasaki quando caiu. É claro que depois, com os efeitos da bomba, morreram mais de 400 mil pessoas. Mas até agora, no nosso país aqui, são esse número, né, que é maior do que como se tivesse jogado uma bomba atômica aqui. E a culpa disso, a culpa de tudo isso é dos governos ditos científicos, Dória, Ibanez, né? Esses governos ditos científicos que não fizeram nada a não ser demagogia com a população, a não ser demagogia, porque não investiram R$1 em infraestrutura hospitalar, veio o aumento de UTIs no país, cadê os hospitais de campanha que foram desmontados e agora não estão sendo montados, né? As pessoas nas cadeias, né? Como a Xuxa mesmo, isso também eu acho que é bom falar no meio de tudo isso. Semana passada veio e falou que tinha ciência lá, né? Fazer testes com os presos, né? Porque do ponto de vista dela, um preso, um ser humano é pior do que um rato. Esse humano ele devia ser testado. Então, olha só, estão fazendo na prática. As pessoas estão morrendo porque não têm acesso à saúde, não têm acesso à mínima infraestrutura do país. É isso, Carlos. Seu microfone está fechado, Toninho. Caminhando para o final do nosso programa, vamos nas duas últimas aqui, rapidinhas, só para a gente não deixar sem falar, e a gente anunciou no começo, né? Primeiro, convidar você amanhã a assistir, a partir das 11h30, né, a análise política da semana, o principal programa aqui do nosso canal, com o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, traçando um balanço dos principais acontecimentos desta semana. Então, amanhã, 11h30, aqui na Causa Operária TV. Bom, eu queria destacar aqui brevemente, de passagem, né, a gente promete voltar a esses temas no resumo da semana, no domingo, às 8h30, aqui mesmo na Causa Operária TV. Primeiro, 18 mil crianças e jovens desacompanhadas na fronteira dos Estados Unidos e do México. Nós destacamos ontem que já são 170 mil pessoas, né, que estão se acumulando aí junto à fronteira, diante da política repressiva do governo Biden, né, que muita gente apontou aí como uma alternativa democrática. Ele segue a mesma política do Trump e até ainda agrava, né, piora essa política. E tem 18 mil crianças e jovens que acabaram sendo largados aí, né, pelos próprios familiares, diante da política repressiva. Às vezes até porque o pessoal tem que tentar se virar para conseguir alimentação, emprego, né, pela enorme política de repressão. Então a gente volta a esse tema no domingo, né, mas está aí mais uma medida do democrata governo Joe Biden, né, um governo reacionário e de ação contra a população pobre da América Latina e de todo o mundo. Bom, e a última notícia nossa, essa muito rápida mesmo, né, ela ocupou a maior parte do noticiário da imprensa capitalista, né, mas aqui nós vamos só registrar a morte de um playboy de 99 anos, né? A mão estava já enrugada, mas era uma mão lisa, que passou a vida inteira sem trabalhar, sem fazer nada, né, vivendo às custas do povo britânico, né, da classe operária britânica e dos povos coloniais, dos povos oprimidos pelo Reino Unido, né, pelo imperialismo britânico em todo o mundo, né? Uma figura... Hoje a imprensa falava que o charme dele estava em ser apagado, porque a imprensa capitalista brasileira ela é notória em pagar pau, né, em passar o pano, né, passar a flanela para qualquer coisa que seja do imperialismo, né? Então aí exaltou em uma época marcada aí por guerras, conturbadas situações, revoluções, o príncipe conseguiu viver a vida aí como um bom vivant, né, como acontece aí com os filhos dele, com toda a realeza, e ser uma figura totalmente apagada
e que hoje aí é lembrada. Hoje o pessoal tinha que tentar lembrar dele contando piadas de mau gosto, que ele contou, e foram poucas, inclusive, que ele contou ou que apareceram aí na boca dele como gafes ao longo da vida. Aqui a gente, longe de comemorar ou celebrar a morte de ninguém, não celebramos a morte absolutamente de ninguém, né? Mas destacar o papel reacionário, paga-pau da imprensa capitalista, no momento que, como o Neuda destacou agora há pouco, o Brasil vai completar amanhã 350 mil mortos, 350 mil, em que hoje foram de novo aí, próximo de 4 mil pessoas mortas. A imprensa ficou gastando tempo aí para ficar falando de um playboy, de um mão lisa, né, de um bom vivant, né, que viveu a vida aí às custas, como é o caso da monarquia inglesa, né, e de todos os grandes capitalistas e imperialistas de todo o mundo. É isso aí. Bom, a gente termina por aqui. Muito obrigado aí. Eu queria agradecer. A gente falou do Reino Unido. No Reino Unido também tem gente boa, né? Tem gente trabalhadora, que é a maioria do povo, e tem gente, inclusive companheiros e companheiras brasileiras que lá residem e que contribuem conosco. Obrigado aqui à companheira Carla Silva, que mandou mais uma vez aqui o seu superchat, né? Contribuindo com a gente. Um brinde aí ao trabalho coletivo que a gente realiza aqui, com o apoio e a participação de todos vocês. Neuda, manda o seu boa noite aí e encerra o nosso programa de hoje com você. Foi um prazer enorme estar aqui. Quero mandar um boa noite, um bom final de sexta-feira e um ótimo final de semana a todos. Lembrando a todo mundo aqui que amanhã a gente tem a nossa análise política com o companheiro Rui Costa Pimenta, amanhã de manhã, por volta das 11h30 da manhã. E no domingo temos vários mutirões pelo Brasil afora, por fora Bolsonaro, Lula candidato, Lula presidente. Espero que todos vocês estejam lá nos nossos mutirões, que façam essa corrente aí de que essa luta vai ser árdua, mas nós vamos vencer, e pressionar todos os setores da esquerda, setores da direita, para que o candidato da esquerda seja Lula, porque é o único que é capaz de vencer Bolsonaro. Grande abraço a todos e participem das nossas atividades. Valeu. Com você, Antônio Carlos. Valeu, produção. Grande abraço. Valeu, produção. Um abraço. Terminamos por aqui, gente. Obrigado, Paulo, na produção. Opa, agora sim. Valeu, gente. Boa noite.